Continuando, meus amigos, nós estamos falando da enfermagem, né? Já falamos de símbolos, falamos da lei do exercício profissional e vamos falar agora sobre código de ética, tá? Gente, código de ética é aquela legislação que determina o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente não pode fazer, quais são os nossos direitos, os nossos deveres, o que é que nós somos proibidos. É uma legislação de extrema importância, só que quase ninguém conhece. Nas minhas aulas de pós, quando a gente entra em algum assunto assim que é importante falar sobre o código de ética, eu costumo fazer sempre uma pergunta. Gente, quem é que aqui nessa sala de aula já parou para ler o código de ética artigo por artigo? E não só ler, mas ler e ruminar o bicho, né? Porque existe diferença entre você ler e você ler interpretando, né? Visualizando, tentando, dimensionando aquilo lá. Eu quero saber quem aqui já leu o código de ética mastigando ele, se colocando ali em cada artigo. E nunca encontrei alguém que tenha feito isso, tá? E é muito estranho pra gente. Por quê? Porque é aquilo que determina o que é que a gente pode ou não pode fazer. É aquilo, se você de repente for acionado em um processo ético, você com certeza, no Corém, no conselho de classe, né, você será, primeiro, esse processo será aberto pela observância de você ter infringido artigos do Código de Ética. Você vai ser julgado mediante o Código de Ética. É o Código de Ética que vai, na realidade, dar aos seus julgadores ali qual será a sua punição. Então, gente, é muito importante que eu conheça o Código de Ética, mas é muito importante. Eu trouxe aqui, né, uma súmula, aquilo do Código de Ética que é mais cobrado. Só que você também vai fazer como a lei do exercício profissional. Você vai pegar isso daqui e você vai ler o Código de Ética na íntegra, de capa da contracapa. Você não vai gastar mais que meia hora ou uma hora para você fazer essa leitura. E vai ser muito importante, tanto para concurso, mas principalmente para a sua vida profissional. Porque se nós não podemos infringi-lo, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer uma norma, né? Para que eu não a infrinja. Entenderam isso? Só que não adianta você chegar, por exemplo, em resposta a um processo, você chegar no julgamento e falar assim: mas moça, eu infringi esse artigo porque eu não conhecia. Porque é obrigação sua conhecer. Entenderam? Então não adianta você falar: eu não conhecia, mas era obrigação conhecer. Então é muito importante falarmos sobre isso. E é algo que é muito cobrado em concurso, muito cobrado. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O novo Código de Ética entrou em vigor dia 12 de maio de 2007. 12 de maio de 2007. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por assuntos. Agora, se a gente pegar o código antigo e o código novo, né, o Código de Ética novo, a gente vê que o Código de Ética ele trata praticamente das mesmas coisas, só que agora ele está mais organizado. Esse que está em vigor desde 2007, tá? Então ele está dividido por assunto, inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres, proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem. Princípios fundamentais. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade de vida da pessoa.
é muito interessante a gente pegar e dar uma olhada no Código de Ética antigo e no novo. Então tem alguns termos que a gente não tinha naquele lá, tá? Por exemplo, qualidade de vida é um termo que é meio novo, é um termo meio recente. E outros que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Então é uma profissão comprometida com a saúde, a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade, tá? O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. Esses daqui são termos que começaram a ser construídos formalmente na 8ª Conferência de Saúde. Na 8ª Conferência de Saúde. Então, teoricamente, é algo recente, né? E foram incorporados nos princípios fundamentais do nosso Código de Ética. Promoção, prevenção, recuperação e reabilitação com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, princípios fundamentais. O profissional de enfermagem participa como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas ambientais. Olha algo novo aqui, ó, que garantam a universalidade, princípio do SUS. Nós vamos ver mais para frente. De acesso aos serviços de saúde, que garante a integralidade, que é princípio do SUS. Está aqui, gente, ó, isso está no começo do nosso Código de Ética, tá? Que garantam a resolutividade, princípio do SUS, a preservação da autonomia das pessoas, a participação da comunidade, a hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. Gente, tudo isso aqui que está em vermelho é princípio do SUS. São princípios do SUS que fizeram o quê? Alicerçaram a construção do nosso Código de Ética, né? Por quê? Porque as nossas ações hoje têm que visar satisfazer esses princípios. E isso virou lei. Isso virou lei pra gente, tá? Então, é interessante. E isso, gente, é a minha função aqui. Eu quero que vocês compreendam. É a gente saber integrar as coisas. Nós estamos falando do Código de Ética, que é de 2007. Neste comentário, eu falei da 8ª Conferência de Saúde, que foi em 86. Eu falei, né, nós falamos já da lei do exercício profissional, falamos de várias outras legislações que vêm complementar o que nós estamos vendo aqui. Joinha? E agora, começando a dar uma olhadinha nos artigos mais importantes em que sentido, gente? Todos os artigos do nosso Código de Ética são extremamente importantes, mas mais importantes no aspecto de concurso público, com foco em concurso público. Responsabilidades e deveres, isso aqui é importante, ó. Antes de você ler um artigo, você tem que saber qual é o assunto dele, do que é que ele se trata, tá? Ele está te falando de uma responsabilidade, de um dever, de uma proibição, de um direito. E eu vou ensinar daqui a pouquinho vocês a conseguirem diferenciar isso daí. Isso é importante, tá? Então, é responsabilidade e dever do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, em relação às relações profissionais, tá? Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional. É responsabilidade, é dever do enfermeiro comunicar ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional. Então tem uma instituição que está cometendo algo dentro do processo de enfermagem ali que é incorreto, tá? Que não é ético. Cabe ao profissional, né? E é um dever do profissional
comunicar ao Corém que esse fato está acontecendo. Proibições, olha lá, ó, é proibido ao enfermeiro, ao profissional de enfermagem, ao técnico, ao auxiliar, é proibido promover e ser conivente com injúria, calúnia, difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou de instituições. E você sabia disso, meu caro amigo? Vou contar um segredo para vocês, que eu tenho certeza que de repente você não saiba, tá? Dentro dos hospitais, gente, dentro dos postos, né, tem muita fofoca. Você não sabia disso, mas eu estou te contando. Eu estou te contando isso. Tem fofoca, gente. Tem fofoca! E muitas vezes o fofoqueiro é da equipe de enfermagem. E muitas vezes quem comenta no ponto de ônibus, lá na parada de ônibus, é da equipe de enfermagem. E a pessoa não sabe que ela é proibida pelo Código de Ética de promover ou ser conivente. Promover. Aí a pessoa fala assim, ai, mas eu nunca fofoco, gente. Eu só escuto. Se você escuta e não repreende, você está sendo conivente. Você não está sendo fofoqueiro, mas você está sendo conivente com a fofoca. E aí você pode ser julgado, porque você é proibido pelo artigo 8º. Tá? Com a injúria, calúnia, difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde, de trabalhadores de outras áreas, inclusive, tá? Injúria da instituição de saúde. Gente, nossa, esse hospital que eu trabalho é uma bosta. Nossa, essa clínica é uma merda. Isso aqui não pode. Tá? Artigo 8º do Código de Ética. Você é proibido a fazer esse tipo de calúnia, difamação, injúria, etc. e tal. Vamos ficar espertos. Direito. Vamos falar um pouquinho sobre direitos agora. Ó. Em relação... de acordo com as relações com a pessoa, com a família e coletividade, é direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Isso é para que seja evitado erros de imperícia. Então, é meu direito, tá? Eu me recusar a executar uma atividade que não seja da minha competência técnica, científica, que eu não tenho conhecimento, que eu de repente nunca fiz, que eu nunca fui treinado para fazer, tá? Então, é meu direito a recusa na execução disso daqui. Só que é muito complicado, a gente sempre fala assim, gente, o Código de Ética, e é complexo para quem o elaborou também, né? Existem artigos que contrapõem outros artigos, né? Eu, por exemplo, eu sou proibido a negar, né? Todos nós, não eu enquanto eu, né? Mas nós somos proibidos negar assistência de enfermagem em situação de urgência e emergência. Mas professor, mas lá atrás não fala que eu tenho direito de me recusar se eu não tiver competência legal? Por isso que cada caso vai ser julgado à sombra do Código de Ética, mas avaliado caso a caso, né? Nós temos que ver cada artigo do Código de Ética, né? Então, assim, de repente, a gente lendo o Código de Ética como um todo, a gente pode pensar, mas espera lá, professor, está sendo o contrário, né? Isso aqui está contrariando isso, mas o processo legislativo, de forma geral, ele é assim. Não é? Se você pega o Código de Defesa do Consumidor, se você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vê alguns contrapontos quando você avalia ele integralmente. Porém, esse estatuto, esse código, né, ele vai ser aplicado a uma situação, vai ser contextualizado, né? E aí sim avaliado caso a caso, não é? Então isso é importante. Então é seu direito recusar-se a executar
uma atividade que não seja da sua competência técnica, científica, piriri pororó. Responsabilidades e deveres, mais uma vez, o artigo 12, tá? É responsabilidade do profissional de enfermagem assegurar a pessoa, a família, a coletividade, assistência de enfermagem livre de danos em decorrência de imperícia, negligência e imprudência, tá? É dever, tá? Olha lá, vamos fazer essa questão rapidinho aí, gente. Parem, dê um pause aí no seu microcomputation, né? E faça essa questão. Pausa agora, vai, já! Voltou. Se você deu play novamente, significa que você já fez a questão. Então vamos lá, o profissional de enfermagem que deixa de aspirar vias aéreas inferiores de uma pessoa em uso de suporte ventilatório mecânico está incorrendo em imperícia, imprudência, negligência, crime culposo, infração hospitalar. Então vamos fazer uma análise aqui, moçada, tá? O que é erro por imperícia? Erro por imperícia é aquilo que você não é perito, aquilo que você não tinha destreza para fazer. Vamos dar um exemplo? Pediram para que você passasse uma sonda, né? Uma sonda vesical, e você nunca tinha passado uma sonda, ou passou uma vez numa mulher e o paciente era homem, e alguma coisa nesse sentido. Só que você se sentiu acuado né? Você se sentiu meio que na obrigação de fazer, tá? E você foi passar a sonda, pegou o material, você lembrava da técnica, pegou o material, piriri, pororó. Na hora que você estava passando a sonda, você contaminou o campo. Passou a sonda no paciente, você nem percebeu que aquela contaminação do campo fez com que o paciente desenvolvesse uma infecção urinária, por exemplo. Então foi um erro por imperícia. Por que você errou? Você quis errar? Não. Você errou justamente por quê? Porque você não sabia fazer. E aí você cometeu um erro. O erro por imprudência é aquele erro consciente. Você foi incumbido de passar uma sonda, você tem experiência, você já passou mais de 200 sondas na sua vida e de repente você estava lá passando a sonda. Deixa eu pegar um negócio aqui. Você estava lá passando a sonda, né? E estava lá com o óculos na cabeça, que estava pagando uma de gatinho, ou então pagando uma de gatinha, e passando a sonda e conversando lá com a Dona Maria, com o seu Zé, e de repente o seu óculos caiu no meio do campo estéreo, tá? Caiu no campo estéreo ali. Você lembrou que se você fosse fazer o correto, que era parar o procedimento e iniciar novamente, você teria que, primeiro, acabar com o procedimento, explicar para o paciente, né? Ir lá buscar um material novo, né? Não sei o que novo, pegar tudo de novo, começar tudo de novo. E aí o que você faz? Quando cai o óculos lá no meio do campo, o paciente não sabe, né? Você faz o quê? Você dá uma olhada, você faz uma cara de simprão. É mais ou menos assim, ó. Tipo assim, caiu o óculos assim, ó, no campo. Caiu o óculos. Aí você faz assim, ó. Você dá uma filmada para ver se ninguém está vendo. E para ver se não tem câmera, né, filmando. Então você faz assim, ó. Um giro de 360 graus, mais ou menos assim, sabe? E aí, quando você observa que ninguém está te olhando, o que você faz? Você cata o óculos, joga no canto, põe no bolso, com a luva estéreo, tá? Você tira o óculos e continua o procedimento como se nada tivesse acontecido. Isso é um erro de imprudência, tá? Você cometeu um erro sabendo que aquilo era errado, sabendo que o paciente teria prejuízo por aquilo, tá? Então é um erro por imprudência. E um erro de negligência, na imprudência, por mais que você erra devido à sua ação, né?
Só que a negligência ela é ainda pior em vistas aí do nosso código de ética. Por quê? Porque pior do que você errar tentando acertar, ou errar, né, enfim, fazendo, é você errar por omissão. Olha aqui esse caso, o profissional de enfermagem que deixa de aspirar as vias aéreas. Se ele deixou de aspirar, se ele não aspirou, ele não pode ter cometido um erro de imperícia. Por quê? Porque ele não tem como, porque ele nem fazer ele não fez. Ele não pode ter sido imprudente, porque a imprudência é vinculada ao ato. Ele não errou a técnica de aspiração, porque não aspirou, deixa de aspirar. Se ele deixou de aspirar, ele foi omisso. Se ele foi omisso, ele foi negligente. Negligente. O erro dele é negligência. Então, os termos foram colocados aqui. Esses dois termos foram colocados para encher linguiça. Crime culposo, né? Infração hospitalar. Não vamos nem discutir isso aqui, porque foram termos de enchimento, de linguiçamento mesmo, tá? Mas o que ele cometeu? Uma negligência. Continuando. Responsabilidades e deveres: prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. E aí a gente começa a discutir uma coisa. Quando você se deparar com um artigo do Código de Ética, coloque essas palavrinhas na frente. É meu direito prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza? Não é teu direito, o direito do paciente em não ser discriminado, tá? Eu sou proibido prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza? Viram isso? Não. É minha responsabilidade, é meu dever prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza? É meu dever, é meu dever. Então viram como é que a coisa fica clara? Fica claro, gente, tá? Artigo 19, tá? É meu dever respeitar o pudor, a privacidade. Sempre coloquem, quando isso já traz aqui assim, ó, se estiver lendo, se estiver estudando, cada artigo que fala de responsabilidades e deveres, por exemplo, você coloca assim na frente disso daqui, ó, é meu dever respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade do ser humano em todo o seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. Quando você coloca esse termo aqui, ó, é meu dever, parece que toda essa frase, esse artigo, ele cria mais sentido. Ele entra de forma mais fácil na sua cabeça, porque teoricamente você está falando de você, tá? Então assim, usem essa tática, essa técnica, esse macete, tá? É meu dever respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade do ser humano em todo o seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte, tá? Responsabilidade e dever, é minha responsabilidade, é meu dever disponibilizar os serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, de epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais. Eu sou um profissional da saúde, tá? No caso de uma catástrofe, eu tenho que dispor os meus serviços, e isso está exposto no nosso Código de Ética, e nós não podemos nos esquecer. Façam essa questão aqui rapidinho, moçada. Vamos fazer junto essa daqui, vamos fazer junto. Dentre as proibições relativas ao exercício profissional contidas no Código de Ética, não se inclui. Então aqui é uma questão complexa, porque quando se fala das proibições, já é uma questão negativa. E aí quando ele se fala não se inclui, é uma questão negativa da negativa, tá? Então o que ele está perguntando? Ó, dentre as proibições relativas ao exercício profissional contidas no Código de Ética de Enfermagem, não se inclui. Se não se inclui a proibição, significa o quê? Ele está perguntando o que é que eu posso fazer. O que é que eu posso fazer? O que é que eu não sou proibido? Não sou proibido. É essa a pergunta.
Vamos interpretar o enunciado para daí analisar as questões. Como profissional de enfermagem, eu sou proibido colaborar em intervenção cirúrgica quando desnecessário. Eu sou proibido. É desnecessário a colaboração nessa intervenção cirúrgica. Então, eu sou proibido. Como aqui ele pergunta o que não é proibido, o que é que não se inclui nas proibições, essa alternativa está errada. Então, eu não vou assinalar. Eu sou proibido ocupar cargo de chefia abandonado por colega em função de preservação de legítimos interesses da profissão? Eu sou proibido. Como o que está sendo perguntado é o que não é proibido, também não é minha alternativa. Eu sou proibido criticar a entidade onde eu trabalho? Eu sou proibido, como nós vimos nos artigos anteriores aqui. Então não é alternativa. Eu sou proibido de prescrever medicamento em caso de extrema urgência na ausência do médico? Eu não sou proibido. Eu não sou proibido, como nós vamos ver ali na frente. Então essa é a alternativa correta, tá? A prescrição de medicamento em caso de extrema urgência na ausência do médico, tá? Não consta como uma proibição no nosso Código de Ética. Alternativa a ser assinalada. Tá? Olha lá. Proibições. Artigo 26. É proibido a mim, eu sou proibido de negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência. Você está passando no meio da rua, tem um acidente, você está de branco, aí você finge que você é açougueiro, você finge que você é pai de santo, você finge que você é outra coisa, né? E aí faz que você não vê, a pessoa está se engasgando, você atravessa a rua, né? Porque você está com pressa. Você é proibido negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência, tá? Olha aqui, ó, em relação àquela questão anterior, olha lá, ó, a próxima vamos falar desse aqui primeiro, o artigo 30, eu sou proibido de administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos. Você técnico, você auxiliar, você enfermeiro, você é proibido administrar um medicamento que você não conhece qual é a sua ação. Quais são os efeitos colaterais, os riscos para o paciente, tá? Olha lá, agora sim, o artigo 31, frente àquela questão que nós respondemos. Eu sou proibido prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto na questão se falava, olha lá, vamos voltar até aqui, ó. Olha aqui, ó. Prescrever medicamento em caso de extrema urgência na ausência do médico, tá? Então, eu não sou proibido, por quê, gente? Ó, veja bem, eu sou proibido prescrever medicamentos e praticar, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência. Eu estou numa situação, não tenho médico, tá? E o meu conhecimento científico me dá embasamento para poder saber o que é que está acontecendo com aquele paciente e tentar intervir. Se é uma situação de risco iminente de morte, né? E uma situação de urgência e emergência, eu posso agir sim. Por conta do quê? Por conta do exceto. Eu não posso prescrever medicamento nem praticar ato cirúrgico? Eu sou proibido? Sou, exceto em caso de emergência. Eu sou proibido de prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. Viram aqui? Olha lá. Eu sou proibido de aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrências de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função. Vou até explicar isso aqui diretamente, tá? Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Eu trabalhava num hospital
e o hospital não cumpria os preceitos éticos da profissão, não cumpria o código de ética, né? Aí eu fui, fiz tudo certinho. Primeiro notifiquei o hospital para que aquilo fosse cumprido. Posteriormente eu notifiquei o conselho de classe, né, o Corém, tá? O Corém teve lá, mas a coisa não foi mudada e eu fui pedir demissão para não descumprir o código de ética, tá? E aí o que aconteceu? Eu pedi demissão, tá? E ficou, obviamente, uma vaga. É proibido outro profissional assumir aquela vaga que eu deixei por conta do não cumprimento ético por parte do hospital. Se você foi lá e assumiu aquela vaga que eu deixei, você pode ser julgado pelo conselho de classe. Por quê? Porque eu deixei aquela vaga para fazer cumprir os preceitos éticos da profissão. E você assumiu essa vaga aceitando os erros cometidos pela instituição. Então é isso que diz nesse artigo 57. Eu sou proibido aceitar cargo, função ou emprego em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional, em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Então, assim, eu cumpri, você foi lá e assumiu a vaga e teoricamente não cumpriu com aquilo com os preceitos éticos da profissão, tá? Direito, artigo 61, né? É meu direito suspender as atividades individual ou coletivamente quando a instituição pública ou privada não oferecer condições dignas para o exercício profissional, tá? Então, eu tenho o direito de suspender as atividades, obviamente, né, ressalvadas as situações de urgência e emergência, mas eu tenho o direito de forma organizada, suspender a minha atuação quando a instituição não me dá condições de trabalho, tá? Essa é a primeira parte, a segunda parte na sequência. Um grande abraço.